E agora que nós vamos entrar na mensagem. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, você não vai conseguir ler no escuro, tá? E eu não vou acender a luz. Então, vocês vão escutar, ou, Mariana, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi. Veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto caminho de um dia. E veio, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava ali um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu, e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, despedaçava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que a voz veio a ele, que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo caminho, para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar de Azael, matá-lo-á Jeú, o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor preparou um banquete. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem uma palavra, Pai, que vai trazer, Deus, esse impacto do teu amor. Deus, eu oro que essa atmosfera de amor venha aumentar. A atmosfera da tua presença possa aumentar. Deus, eu oro, Deus, que nós sejamos atraídos, como aquela noiva que dançava sem tirar os olhos do céu. Deus, eu oro agora que cada vida que entrou aqui, que faz parte da noiva do Cordeiro, possa focar os olhos do Senhor e não tirar. Porque o noivo está aqui neste lugar. E o noivo quer trazer, Senhor, uma unção de cura, através do seu amor, que vai ser derramado sobre a sua noiva. No nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, para nós entendermos o contexto. Elias, o grande profeta do Senhor,
E Elias, ele tinha se preparado. Ele primeiro começou seu ministério saindo lá de Tisbe, um vilarejo que ninguém sabe até hoje onde é. Não conhecemos os seus descendentes, não conhecemos os seus pais, não tem registro. E aparece desse lugar do nada. E ele diz para Acabe que por 3 anos e meio, nem chuva, nem orvalho desceria sobre Israel, segundo a sua palavra. O rei Acabe, ele ouviu essa palavra e ele recebeu essa palavra. Na hora, acredito que não acreditou. Mas não teve chuva, não teve orvalho. E Elias começou a ser perseguido, porque a esposa de Acabe era uma mulher chamada Jezabel. Era uma mulher que manipulava o seu rei, manipulava o seu esposo. E perseguiu todo homem, toda mulher que adorava a Yahvé, que adorava o Senhor. Introduziu o culto a Baal em toda a terra de Israel. Alimentava os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, na sua mesa. E todos os profetas de Deus, na sua época, Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. E fazia com que toda a nação se encurvasse diante de Baal. Colocou Baal como o culto principal da nação de Israel. E nós vemos que Elias, ele gerou no coração um avivamento, gerou no coração uma transformação. E por 3 anos e meio ele ficou escondido, orando, se preparando. Porque ele tinha uma palavra de Deus, que Deus ia alcançar a nação. E nós vemos que chegou o período dele se manifestar. Ele fez aquele desafio no Monte Carmelo e chamou todos os profetas de Baal. Na verdade, ele estava chamando Jezabel, a rainha Jezabel, que ela era a líder dos profetas de Baal. Tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que é Astarte, que é a esposa de Baal. 850 profetas que introduziram e disseminaram a idolatria sobre toda a nação. Elias foi para o desafio sozinho. Nós conhecemos a história. Restaurou o altar do Senhor, orou, e Deus desceu com fogo dos céus. Toda a nação estava convocada para assistir aquele espetáculo, e toda a nação bradou: só o Senhor é Deus. Porque fogo desceu dos céus. Deus mostrou que era o único Deus verdadeiro. E que Baal não era Deus, que Baal era uma mentira. E Elias, naquele momento, naquele ímpeto, pegou todos os profetas de Baal, desceu até o ribeiro de Quizon, pegou a sua espada e matou os 850 profetas de Baal, a espada. E Elias tinha uma expectativa. Elias tinha um sonho. Elias tinha um alvo. E o alvo dele era a conversão do rei. E o alvo dele era que caísse por terra toda a manipulação de Jezabel. Mas Jezabel não foi para o confronto. Jezabel ficou lá no palácio escondida. Ela sabia que se o Deus de Elias já tinha cerrado os céus por 3 anos e meio, o Deus de Elias poderia mandar fogo dos céus. E a covarde da Jezabel não foi para o confronto. Porque ela não foi para o confronto, toda a expectativa de Elias estava nela, porque ela que implantou a idolatria, ela que fez toda a nação se dobrar diante de Baal, ela que levantou os profetas e as profetisas, que disseminou a idolatria. Então, Elias, quando viu que Jezabel foi poupada, quando viu que Jezabel não morreu, quando viu que Jezabel não foi tocada, ninguém tocou nela, quando viu que Acabe não se converteu, Elias teve uma frustração imensa. E aqui começa a nossa mensagem. A palavra de hoje é que nós temos que desligar o desânimo, o cansaço. E eu quero falar que o pivô, o que traz um caminho de desânimo, um caminho de morte, um processo de morte, é a frustração. É a frustração.
E eu entendi, sabe, da parte do Senhor, que essa palavra é uma palavra para hoje. É uma palavra para você, uma palavra para mim. Que muitas pessoas que estão aqui, que entraram aqui hoje, estão vivendo também frustrações. Coisas que você aguardou, coisas que você esperou, coisas que ainda não aconteceu. Frustrações que vêm se arrastando com o tempo. Expectativas que não se realizou e que você vem arrastando por meses, por anos. Lágrimas que se repetem, situações que se repetem. Frustrações ministeriais, frustrações emocionais, frustrações familiares. Frustrações nos seus projetos, frustrações do seu estudo. Coisas que você esperava e não aconteceu. E a frustração, ela tem um poder de pegar um grande homem como Elias, encurvar a cabeça desse homem e fazer esse homem entrar num processo de morte, num processo de desânimo, ao ponto de chegar na depressão, de só querer morrer, de não ter mais força para nada, só queria dormir. Estava exausto, num cansaço imenso, sem força, sem energia, sem fé. Porque a frustração é uma ladra de vida, é uma ladra de alegria, é uma ladra de esperança, é uma ladra de fé. E eu tenho essa palavra profética para você. Porque tem pessoas aqui que têm vivido a dor da frustração. Pode ser algo que foi uma situação, ou pode ser que são várias situações. Pode ser que você esteja vivendo algo que está escondido dentro de você, algo velado. Pode ser algo que você, de fato, como Elias, tinha um dia, tinha uma hora. Elias se preparou, ele falou 3 anos e meio, a chuva vai voltar, o fogo vai descer, Deus vai se manifestar, o povo vai se converter, e a idolatria vai acabar, porque Jezabel vai morrer. Mas tudo que ele esperava era que a cabeça de Jezabel rolasse e não rolou. Às vezes você colocou tempo, colocou prazo para algo acontecer. E quando não acontece, queridos, nós entramos num processo de morte. Às vezes não morremos, mas é um processo. A cabeça baixa, tiramos os olhos do Senhor, começamos a perder força, motivação, alegria, esperança. Começamos a entrar dentro de um vazio que começa a entrar dentro de nós negativismo. Se Deus não fez o que eu mais esperava, pode ser que Ele não faça mais nada. Se Deus não honrou toda a minha fé, todo o meu amor, toda a minha fidelidade, toda a minha dedicação, pode ser que eu não sirva mais para o Senhor. Elias entrou no processo de morte. E eu quero falar que muita gente aqui está no processo de morte. Há muita dor, há muitas lágrimas, há muitos sonhos que foram abortados. Mas tem um Deus de amor aqui neste lugar, que quer curar a tua vida, que está falando para você, seja noiva, que não perca o foco, porque o amor de Deus vai te tocar. Não escute só a mensagem de um pregador, tem uma palavra profética para você, tem uma palavra de Deus para você, tem uma palavra de cura para você, porque Deus vai curar corações feridos nessa noite. Elias, ele teve todo o indício de alguém que estava nesse processo de morte. A palavra do Senhor fala que ele recebeu uma palavra de Jezabel. Jezabel falou assim: se amanhã a tua cabeça não rolar, os deuses podem fazer o que quiser comigo, porque amanhã você vai morrer. Amanhã você vai morrer. E Elias estava frustrado. Falou: se Deus não derrubou Jezabel, pode ser que Deus não queira derrubar. Se Deus não fez ela cair, pode ser que ela não vai cair mesmo. Se Deus não honrou minha fé, pode ser que Deus não vai me honrar e eu vou morrer mesmo. E ele entrou num processo de morte. Vamos ver várias características de quem está no processo de morte. Diz a palavra que Elias, no versículo
3. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se levantou para salvar a sua vida. Elias, um homem altruísta, um homem que pensava na nação, que pensava em Deus, nos projetos de Deus, ele começou a olhar para a sua vida. Quero salvar a minha vida. Quero cuidar da minha vida. Quero pensar mais em mim. Quando nós estamos frustrados com Deus, a gente começa a perder os sonhos de Deus e começamos a ser pessoas que começam a deixar os planos que envolvem doação, que envolve compromisso, que envolve intercessão, que envolve preocupação com o próximo, com o alheio, com a casa de Deus. Começamos a ficar mais focados em nós mesmos. Ele quis salvar a sua vida, ele se levantou para salvar a sua vida. Outra característica, que ele foi e deixou o seu moço. Versículo 3, veio a Berseba, que é de Judá, e ali ele deixou o seu moço. Outra característica, a gente tem vontade de se isolar. A hora que ele precisava daquele moço, porque aquele moço era um seguidor, alguém leal, alguém que queria o bem, alguém que poderia dar um conselho bom, alguém que andou com ele no tempo das vacas gordas e das vacas magras, alguém que viveu com ele nas horas da dificuldade e que era alguém leal, que queria o bem dele. Alguém espiritual que ele estava treinando para ser o seu sucessor. E nós temos pessoas espirituais, nós temos pessoas de Deus, nós temos pessoas que são amigas, nós temos pessoas que nós devemos compartilhar. Mas a característica do processo de morte é o isolamento, é ficar sozinho, não querer compartilhar, não querer dividir. Quando nós não dividimos, quando nós não abrimos, o nosso gigante fica maior do que é. Quando eu tenho um problema, esse problema eu fico quieto, eu engulo, não falo com a minha esposa, não falo com ninguém. Aquilo vai se agigantando dentro de mim. Mas quando eu compartilho com alguém, aquilo se torna do tamanho real. Quando eu consigo enxergar com os olhos de Deus, os gigantes se tornam coisas insignificantes. Mas o problema é que quando nós não queremos falar com ninguém, aquilo cresce dentro de nós. O isolamento, querer ficar sozinho, não querer dividir. Às vezes está no meio de muita gente, sozinho, com tantos problemas, sozinho, com tantas angústias, sozinho, frustrado no processo de morte, sozinho, chorando nos cantos, morrendo, tendo morte dos sonhos, sozinho. Isso aí é um caminho de morte. Depois fala no versículo 4. E ele foi para o deserto, caminho de um dia, e assentou-se debaixo de um zimbro. Um deserto, tanto lugar para ir, para se inspirar, locais bonitos que ele conhecia, mas foi para um deserto. Nós começamos a viver realidades onde até lugares bonitos se tornam como um deserto. Sabe quando a nossa casa se torna um deserto? Quando nossa vida se torna um deserto? Nossa profissão se torna um deserto? Parece que não produz vida, parece que não é um ambiente habitável, parece que não está bem em lugar nenhum. Nos sentimos incomodados em todo lugar. Isso é deserto. É local onde você não tem paz, porque não tem vida. É um local inóspito. É um local onde não dá para ser um ambiente agradável de estar. E às vezes, o deserto não é um deserto literal. Às vezes, as circunstâncias que são as mesmas, os locais que são os mesmos, se tornam um deserto. A igreja se torna um deserto. A tua casa se torna um deserto. Se torna um local onde você não está bem. O deserto é um local que ninguém está bem. E às vezes, quando você começa a ficar ruim, onde você geralmente ficava bem, pode saber que você está num processo de morte. Num processo de morte. E ele pegou debaixo de um zimbro e ele falou: basta, Senhor. Basta, Senhor. Eu prefiro morrer. Basta.
Já deu. Não aguento mais. Não suporto mais. Basta. Deus me trazia, sabe, duas pessoas que têm passado tanta dor esses dias, tanta aflição, que você está quase nesse nível de falar, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Basta, já chega. É muita dor, é muita solidão, é muita angústia, é muita ferida, é muita frustração. Basta, Senhor. E quando ele pediu um basta, ele pediu a morte. Senhor, eu prefiro morrer do que viver. Ele começou a ver a vida como se não tivesse o amanhã, como se não tivesse, quando você acha que chegou a hora de morrer, porque você acha que acabou a missão, que acabou o propósito, que acabou tudo. E ele fala, eu não sou melhor que os meus pais. Um sentimento de inferioridade. Ninguém sabe quem é o pai de Elias, mas todo mundo conhece Elias. E ele chega e fala assim, eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou útil, eu não presto, não tenho valor, um sentimento de desvalia. Processo de morte. Quando você olha para você, quando você olha para o espelho, e que você começa a se sentir menor, começa a fazer comparação, e se vê menor, e menor, e menor. Processo de morte. Quando você olha para frente e você não tem mais expectativa, morte de sonhos, morte de alegria, morte de projetos, morte. E Elias perdeu as forças, só queria dormir. Na verdade não tinha coragem de se matar, mas ele só queria dormir. Exausto, cansado. Deus vai te levantar hoje. Deus vai enxugar as tuas lágrimas. O Jesus, o noivo cheio de amor, vai te abraçar nessa noite. Quantas vezes que eu estava em situações assim que eu não aguentava mais. E uma palavra de Deus fez a diferença. Um toque de Deus fez a diferença. Quando Deus fala algo para você e você recebe como algo de Deus, aquilo entra. E a palavra de Deus não é informação, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus entra e põe em ordem o nosso mundo. A palavra de Deus criou todas as coisas, chamou à existência tudo que existe, tudo que tem vida, recebeu vida pela palavra de Deus. Por isso, eu quero falar para você, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Tanto que, o que aconteceu, diz a palavra do Senhor, que um anjo desceu dos céus, e Elias estava dormindo, e colocou um pão, um bolo, né? Parecia um pão assim, largo, aqueles pão cevado como uma pizza. Colocou um pão em cima de uma pedra incandescente, uma pedra de fogo. E uma jarra de água do lado da cabeça. Por que do lado da cabeça? Ele não precisava nem levantar. É só estender a mão, pegar e levar para a boca. Se Deus colocou um pão perto da boca dele, fala que na cabeceira, um pão em brasas de pedra, em pedra de brasas, cozido em pedras de brasas. É porque Elias estava tão cansado e Deus sabia. Deus sabia da fraqueza, Deus sabia da exaustão, Deus sabia que não tinha ânimo. Por isso que Deus colocou o pão perto dele. Acho que não precisava nem colocar a mão, era só virar a boca assim e comer. Comer deitado mesmo. Porque fala que o pão estava na cabeceira. Fala junto à cabeça, a tradução do hebraico fala. Então era só virar e morder. Deus sabe a tua fraqueza, Deus sabe o teu coração, Deus sabe o que você precisa. E Deus, Ele envia dos céus um pão, uma palavra. E quando essa palavra vem dos céus, essa palavra tem poder de nos levantar do sono, da fraqueza, da indiferença, da dor, do sofrimento, das lágrimas. E eu quero falar para você, tem uma palavra de Deus para você. Tem um pão trazido dos céus para você. Eu estou aqui como mensageiro de Deus para trazer um pão que foi feito em pedras de brasa, em fogo dos céus. Um pão de poder, um pão de vida. E Elias levantou, o anjo tocou nele, ele comeu, deu umas 3 mordidas e voltou a dormir.
Pensou você ver um anjo falar assim, ó, come esse banquete, parece com um churrasco mal passado para você, uma picanha, e fala assim, come essa picanha com Coca-Cola. E você pega assim, olha, dá uma mordidinha e larga para lá. Elias voltou a dormir. Diz a palavra que o anjo ficou sentado ali, chacoalhou ele de novo e falou assim, come e bebe, porque o teu caminho será sobremodo longo. Presta atenção. Não adianta Deus falar com você. Você tem que aceitar tudo que Ele fala. Não adianta Deus falar com você e você está perdido, disperso, pensando na morte da bezerra. Está aqui, de corpo presente. Não adianta Deus falar com você. Não adianta Deus trazer uma palavra profética ou um toque dos céus se você não está recebendo. Elias recebeu um pouquinho. E o Senhor falou, não, você tem que comer tudo, tem que comer tudo. Tem que pegar tudo, tem que receber tudo. Tem que deixar tudo entrar, porque tem um caminho longo, tem uma jornada difícil. Você está exausto, e eu sei que é um processo, é passo a passo, um processo de restauração. E você precisa de todo o toque do céu, toda a palavra que vem do coração de Deus, toda a visitação de Deus. Tem que se lembrar de tudo que Deus fez, tudo que Deus é, tudo que Deus tem falado para você. Tudo que a graça tem providenciado para você, tem que entrar no teu coração. Porque o caminho é difícil. Quem está num processo como Elias, machucado, ferido, frustrado, não é curado no estalar de dedo. O caminho é sobremodo longo. E você precisa dessa comida. Um caminho longo, para quem está sem força para caminhar, é um caminho difícil. Mas eu quero falar para você, o toque de Deus faz milagres. A palavra de Deus traz vida. E tem uma unção de amor neste lugar. E fala que com a força daquela comida, Elias, que estava exausto, querendo morrer, fraco, desanimado, caminhou 40 dias e 40 noites sem comer. E ele foi para onde Deus mandou, para Horebe, o monte de Deus. Horebe, o monte de Deus. Onde que é Horebe? Horebe é o monte Sinai. Por quê? Porque Deus direcionou, o anjo direcionou. A palavra que o anjo trouxe foi, come e vai por esse caminho. E vai para o monte Sinai. O monte Sinai foi aonde Deus se revelou para Moisés, onde Deus trouxe a lei para o povo de Israel, onde aquela família que cresceu no Egito recebeu uma identidade, uma constituição, recebeu parâmetros, recebeu um modo de vida, recebeu uma identidade como nação. Eu quero falar para você que Deus ele está me desafiando, te desafiando hoje, a ir para o encontro com Ele. E nesse encontro com Ele, Ele quer mostrar quem você é. Ele quer curar o teu coração. Ele quer curar a tua identidade. Monte Sinai é o lugar onde Deus cura a identidade, transfere a identidade. Onde Ele mostra quem nós somos. E Deus queria curar a identidade do profeta. Falou, não sou melhor, eu sou inferior, eu não sou nada, eu não presto para nada, não tenho valor. Eu fiquei sozinho, morreu todo mundo. Tira a minha vida. Deus falou, vai para o Monte Sinai. Que eu vou mostrar para você quem você é. Eu vou abrir os teus olhos. Vou te dar a tua identidade verdadeira. Eu vou curar teu coração. Eu vou tirar o negativismo. Eu vou sarar tuas feridas. Vou tirar você da posição de vítima. Vou mostrar para você qual é o Deus que você serve. Vou curar você da depressão. Vou te encher de alegria. E Elias foi. Quando ele chegou no monte Horebe, o que ele fez? De vez dele ficar no cume do monte, com os braços abertos, para receber de Deus o que Deus queria falar com ele, ele pega e entra dentro de uma caverna, dentro de um buraco. Ele achou um buraco no monte e entrou lá dentro. Cara. Elias estava feio mesmo.
Chegou, em vez de chegar e falar: Senhor, cheguei, faz o que o Senhor quiser, me cura, me transforma. Mas ele chegou e entrou no buraco escuro. Eu quero falar para você, amado, que muitas vezes nós até conseguimos ir para esse tete a tete com Deus. Porque Deus falou assim, ó: ponte neste monte, sai para fora dessa caverna, fique face a face comigo. Mas muitas vezes nós até entramos numa sós com Deus, mas nós ficamos na escuridão. Nós vamos para um ambiente de oração, mas ficamos na escuridão. Porque ficar face a face com Ele, quando a luz da face de Deus resplandece sobre a nossa face, Ele nos desnuda. Ficar face a face com Deus dá um sentido de transparência, de sinceridade, de você se colocar numa posição de vulnerável, mas numa posição de receber de Deus. Elias de verdade não queria receber de Deus. Elias ficou no escuro, no seu murmúrio, na escuridão do seu lamento, na solidão ali da sua dor. E Deus falando: o que você está fazendo, Elias? Ah, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, quebraram a tua aliança, matou todo mundo à espada, todos os profetas à espada, e ficou eu sozinho, e querem tirar minha vida. Ficou ali no seu lamento, na sua posição de vítima, reivindicando coisas que nem sabia o que estava falando. Não adianta a gente ficar numa posição de quem está reivindicando, brigando com Deus, né, reclamando as coisas, ou trazendo as lamentações. Deus está falando: ó, põe-te pé no cume do monte, face a face comigo, deixa eu ministrar a tua vida, para com essa ladainha, com esse murmúrio, e deixa eu falar com você, porque eu quero te sarar, eu quero sarar tuas feridas, eu quero mandar você fazer o caminho de volta, pegar o trajeto que você errou, aquele atalho que você pegou, e fazer o caminho de volta. Mas muitas vezes a gente quer ficar só lamentando. A gente tem vergonha de ser sincero. Elias tinha que falar assim: Senhor, o Senhor é Deus, é poderoso, é grande, é tremendo. E eu fui fraco, eu errei, fiz tudo errado. Tomei decisões erradas. Eu me machuquei com o Senhor e agora não acredito no Senhor. E acho que o Senhor não vai me proteger mais. Mas eu sei que o Senhor é Deus, então fala comigo. Deus, eu estou ferido sim. Mas eu sei que o Senhor tem cura. Eu estou desorientado, mas eu sei que o Senhor tem direção. Eu estou me sentindo abandonado, mas eu sei que o teu amor me cura. Eu estou me sentindo fraco, totalmente fraco, mas as coisas não acontecem na minha força. O Senhor já mostrou que tudo o que aconteceu na minha história veio com o fogo dos céus, com a chuva dos céus, com o poder dos céus, com a força dos céus. Se Elias tivesse entrado nesse lugar de sinceridade, ele teria sido curado. Por isso Deus falou assim: sai da caverna, sai do buraco, sai do escuro. E Elias não saía do escuro. Aí Deus permitiu 3 coisinhas no monte. A palavra fala assim que primeiro veio um vento forte que fendia um monte e rolava as pedras. Você imagina, Elias na caverna e um vendaval que estava fazendo as pedras rolarem. Para Elias sair da caverna. Saiu? Saiu nada. Daí fala que depois do vento veio um negócio bem gostoso, um terremoto. Elias dentro da caverna, um terremoto. Para ver se ele saía da caverna. Saiu? Saiu nada. Depois do terremoto, Deus mandou só um fogo. Virou um micro-ondas aquela caverna, aquele buraco escuro. Elias, não sei como é que ele sobreviveu, hoje deve ter feito alguma coisa lá para sobreviver. E não saiu da caverna, o abençoado Elias. E fala que o Senhor passava com o vento, passava com o terremoto, passava com o fogo.
quero falar que Deus tem maneiras de fazer as coisas, maneiras de chamar a nossa atenção. Tem maneiras até drásticas de nos levar para o propósito. Eu, quando eu precisava ouvir a voz de Deus para fazer o retorno para essa igreja, passei o pior ano da minha vida. Poucas pessoas ficaram sabendo disso. Mas foi um ano que algumas coisas estavam difíceis da minha casa. Um ano que minha mãe teve que fazer cirurgia, ela cuidadora do meu irmão, que eu tive que cuidar do meu irmão. Um ano que eu tive um problema cardíaco. Um ano que eu fiquei 1 ano e meio sem dormir, não sabia o que era. Achava primeiro que era o café, cortei o café, que eu gosto tanto, e não era o café. Daí, achava que era demônio, tudo é demônio, né? E vamos expulsar demônio. Expulsa demônio, faz campanha e ora, e eu não dormia. Acordava de meia em meia hora. Daí depois do demônio, eu comecei a tomar remédio para dormir. Mesmo assim, ainda acordava. Daí fui num cardiologista, ele falou assim, você pode ter apneia. Eu falei, eu não tenho apneia, eu não ronco. Ele falou assim, nem todo mundo que... Tem gente que tem apneia e que não ronca. Daí ele me mandou fazer um exame, uma polissonografia. Quando eu fiz esse exame, deu que eu não dormia por causa de apneia, mesmo sem ronco. Aí eu comecei a usar um tal de CPAP, que é um tipo inalador, silencioso, não é que nem o barulhento de antigamente não, silencioso. E voltei a dormir, mas esse 1 ano e meio sem dormir, eu estava quase enlouquecendo. Quando chegou o final do ano, com mais coisas que eu não posso nem citar que aconteceu, eu cheguei para um casal que sempre me chamava para vir conversar com a pastora. E falava assim para mim, olha, vamos, quem sabe Deus tem um propósito. Eu falei, não tem jeito não. Mas quando ele me chamou no final do ano de novo, eu falei assim, Wesley, Deus quer falar comigo. Porque mais 3 anos desse eu estou morto. Não é possível. Eu sei que quando tem terremoto, vendaval e fogo, é porque o papai está querendo falar comigo. E eu não estou conseguindo ouvir. Não sei o que é, mas se for esse negócio com a pastora Irene, eu vou. Eu faço qualquer coisa. Tudo que imaginava que eu podia fazer de algo diferente, falei, ó, eu não acredito que vai dar certo eu voltar para a comunidade, mas eu vou começar a tomar café e almoçar com a pastora. Porque esse terremoto e esse fogo é um sinal que o papai quer falar comigo e meu ouvido está entupido. Só pode. Eu sou servo dele, estou servindo ele, orando, chorando. Não estou em pecado grande, né? Todo mundo é pecador, mas não estou fazendo nada que estou me rebelando contra o Senhor. Eu falei, não é possível. E Deus queria falar comigo. Quando eu comecei a conversar com a pastora e comecei a ouvir a voz de Deus, Deus começou a falar comigo. As lutas foram passando. E as sinalizações começaram a chegar. Eu quero falar para você que mais forte do que terremoto, vendaval e fogo que chacoalhou aquela montanha, foi a última estratégia de Deus. Aquilo que Deus faz de forma mais poderosa para falar conosco. E fala que depois de tudo, uma voz mansa e delicada, um cicio tranquilo e suave, chegou dentro daquela caverna e falou assim, que fazes aqui, Elias? Cicio fala de uma voz baixinha. Deus não bradou com voz de muitas águas, nem com voz de trombeta. Deus falou de forma baixinha. Tranquilo. Calmo. Deus falou com uma voz tranquila, mas carregada de paz. Como uma inundação de paz, um rio de paz. E suave, doce. Carregada de amor. Uma voz de Deus carregada de paz e de amor, que veio com uma forma tão tranquila e quase silenciosa, mas entrou dentro dele. Fez com que esse homem saísse da caverna. Eu quero falar para você nessa noite, a coisa mais poderosa que Deus tem para chamar minha atenção e chamar a tua atenção, é essa voz suave, carregada de amor, essa voz tranquila, carregada de paz. Essa voz que Deus fala com a gente muitas vezes no secreto, na nossa devocional.
que não está muitas vezes num momento de Pentecoste, num momento de avivamento, de choro, de profecia, de nego cair na unção, mas está naquela hora que você para e escuta Deus entrar no teu buraco, na tua escuridão, colocar a mão no teu ombro e falar: que fazes aqui? Que fazes aqui? Deus entrou lá dentro e Deus ministrou, não só dentro da caverna, mas dentro do coração de Elias. E eu quero falar para você que esse Deus de amor está aqui. Esse Deus que carrega essa inundação de paz para a tua alma está aqui. Esse Deus que carrega esse poder do amor que é mais forte do que a morte, Ele está aqui. E quando você ouve a voz do Senhor, tudo isso entra dentro de você. O que tempestade, fogo, vendaval não conseguiu fazer, essa vozinha suave fez. Diz a palavra que Elias fez uma coisa. Ele pegou o seu manto, enrolou na sua cabeça e saiu para fora. O que estava no manto de Elias? Foi o manto de Elias que feriu as águas do Jordão e as águas se abriu. Foi o manto de Elias que foi passado em Eliseu. E quando passou Eliseu, ele só falou assim: você sabe o que eu fiz com você? E Eliseu largou tudo, queimou as carroças, fez um churrasco com os bois e seguiu Elias. Foi o manto de Elias que Eliseu tacou os olhos e falou assim: eu quero a porção desse negócio na minha vida, dobrada. E foi esse manto de Elias que, quando ele foi assunto aos céus, quando ele foi levado por um redemoinho aos céus, que desceu e que Eliseu pegou. Esse é o manto de Elias. E ele pegou esse manto, que estava toda a unção profética, toda a direção do Espírito, toda a vida de Deus, toda a autoridade do profeta era carregada nesse manto. Alguns, que nem Moisés, estavam no cajado, mas Elias estava no manto. Sansão estava no cabelo. E Elias pegou aquele manto que representava a unção de Deus, a direção de Deus, a presença de Deus, a própria vida do Espírito de Deus, e jogou na sua cabeça. Cabeça fala de controle. Falou: Senhor, eu estava no buraco, porque eu estava guiando a minha vida, fazendo as minhas escolhas, fazendo tudo errado. Eu entendi que tudo que eu estava fazendo, quando aquela voz entrou dentro dele, ele falou: Senhor, com a minha cabeça, com a minha razão, eu fiz tudo errado. Por isso que eu estou nesse buraco escuro, lamentando, murmurando. Mas agora, Senhor, eu quero não mais usar a minha cabeça. Eu quero que o teu Espírito dirija a minha cabeça. Quero que o Senhor dirija a minha cabeça. Quero que o manto da tua unção dirija quem eu sou, governe, lidere quem eu sou. E quando ele jogou aquele manto sobre a sua cabeça, ele saiu para fora. E quando ele saiu fora daquela caverna, diz a palavra que Deus falou assim: Elias, vai ungir Jeú, vai ungir Azael, vai ungir Eliseu. Vai e faz o caminho de volta, se converte o teu caminho. E agora você vai sair debaixo de um novo propósito. Deus mesmo carregou Elias de óleo e falou: sai ungir. Porque aquilo que você esperava que acontecesse com Jezabel, vai acontecer. Vai cair uma parte da força de Jezabel com Azael, rei da Síria. Vai cair outra parte da força de Jezabel com Eliseu. E quem vai passar a espada nela vai ser Jeú. A unção que está sobre você, que eu estou te dando, vai levar você a realizar o teu propósito. Tudo que você esperava que eu fizesse, eu vou fazer. Eu não fiz porque não era meu tempo, mas eu vou fazer. Jezabel vai cair, a idolatria vai cair. Israel vai ser limpo da idolatria. E você que gemeu, chorou, clamou, esperou, você vai transferir a unção que vai fazer com que os meus planos se realizem. E outra coisa, Elias, você falou que estava sozinho, né? Que todo mundo foi morto. Não ficou ninguém, você ficou sozinho.
Tem mais 7.000 que não se dobrou a Baal. Você estava tão negativo que você não conseguiu ver mais ninguém. Você achou que você era o último, a última bolacha, a última Coca-Cola do deserto, que sobrou. Tem mais 7.000 que quando Jezabel pediu para se dobrar, ou se dobrava ou morria, tem 7.000 que não se dobrou. E ele saiu procurando os 7.000, sabe o que ele fez? Levantou escolas de profeta. Falou, vou pegar esses 7.000 e vou transferir o legado profético. E fez escola em Gilgal, escola em Betel, escola em Jericó, escola à beira do Jordão. Foi levantando escola de profetas, porque ele foi procurar os 7.000. A vida que estava infeliz, que não tinha mais perspectiva, que não tinha mais esperança. A vida que estava num processo de morte, num caminho de morte, se tornou numa vida frutífera, num caminho de vida. Que ele realizou tanta vontade de Deus, que Deus o levou para si. Eu quero falar para você que o processo de morte vai dar lugar a um processo de vida. Que aquilo que veio para te destruir, Deus vai converter a maldição em bênção. Os sonhos que não aconteceram vão acontecer. Se você não entendeu, se você esperou e se frustrou, Deus está falando com você, vai acontecer. Só deixa o Espírito Santo te dirigir, deixa a capa te guiar, deixa Deus mostrar a estratégia, deixa Deus falar o jeito que vai ser, deixa Deus guiar os teus passos. Vai para o monte que Ele vai te dar essa estratégia, vai para o monte que Ele vai te dar capacitação, vai para o monte que Ele vai te ungir lá em cima, vai para o monte que Ele vai mostrar quem você é, vai para o monte que Ele vai te curar, vai para o monte que Ele vai te enviar a viver um caminho de vida. Um homem que se sentia inútil, se tornou um homem que fez a diferença na nação, que levantou centenas de profetas. E ele foi o segundo homem que foi levado em vida, que não morreu até hoje. Enoque foi o primeiro e Elias foi o segundo. Quem queria não morrer? Quem gostaria de não morrer? Levanta a mão aí. Então, eu tenho 20 pessoas que não gostariam de morrer. O resto tudo quer morrer, então nós vamos fazer oração hoje. Eu vou fazer uma oração, um corredor da morte. Os 20 que levantaram a mão que quer viver, e quer viver, quer ir para o arrebatamento sem morrer, vai fazer aqui o corredor, desce para cá, desce para lá, e vai fazer o corredor da morte. Você não quer... gente, eu não quero morrer. E Elias não morreu. Porque ele entrou num processo de vida. Num processo de vida. Num processo de vida. Que chegou a hora, Deus falou assim, você não vai nem morrer, cara. Teu processo de vida vai chegar num ápice tão grande, que você não vai nem morrer. A morte que foi dada como um legado de Adão para toda a humanidade, não vai tocar em você. Porque o processo da morte se tornou um processo de vida. Se coloque em pé. Quero que você, nessa noite, feche os teus olhos. Eu quero falar que eu não fiz um esboço da pregação da campanha só. Eu quero falar que essa palavra é uma palavra profética. Feche os teus olhos, é uma palavra profética. E é o pão que está sendo trazido dos céus, que você tem que comer ele inteiro hoje. Se você comer ele inteiro hoje, você vai começar um processo de vida. Se você comer essa palavra, se você submeter a esse encontro, se você deixar com que o Espírito Santo te dirija, se você for sincero com Deus e deixar a voz poderosa ecoar no teu coração, você vai entrar num processo de vida, num processo de cura, num processo onde Ele vai enxugar as suas lágrimas. A atmosfera do amor que estava na adoração, ela continua aqui neste lugar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu queria que você, que deseja hoje um abraço do Senhor, viesse aqui à frente. Porque às vezes a gente não precisa de muita coisa.
só de um abraço. Quero que você que precisa de um toque sobrenatural, como o anjo tocou uma vez, duas, até ele comer tudo. Quero que você venha aqui. Pode ser que você esteja, frustrada. E tem muita dor escondida dentro de você. Mas o Deus que conhece o teu coração, Ele colocou o pão pertinho da tua boca. Ele colocou o pão pertinho do teu ouvido, para você não ter dificuldade de comê-lo. O Papai do céu está aqui. Aquele que cuida de mim e de você está aqui. Vem para frente. Tem uma unção de amor. Tem uma unção de cura. Mas você precisa desejar esse toque dos céus. Pode ser que as suas frustrações sejam pequenas, mas elas já são um caminho de morte. Quando você olha para baixo, por causa das suas frustrações, você entra num caminho de morte. E Deus está levantando a tua cabeça, para você entender que tem um Deus olhando por você. Tem um Deus querendo te sarar. Tem um Deus querendo trazer propósito na tua vida. Tem um Deus querendo te tirar da escuridão. Tem um Deus querendo te tirar dessa dor de vítima que foi ferida, que só sente dor, revolta. Oh, meu Deus, o Espírito de Deus está aqui.